Grande Sabino, como vai você, hein? Sabino. Oi, Sabino. Que loucura, hein, cara? Que loucura, número a número e tal, e ver São Paulo, e ver Minas Gerais, ver a eleição no Brasil. Nós quase enlouquecemos ontem, né, Sabino? Ah, verdade, né? Verdade. A gente, como vocês disseram, a gente trabalhando ali naquela tensão de expectativa e com aquela virada, quando chegou mais ou menos aos 70%, 80%, realmente foi interessante. É uma experiência do ponto de vista profissional sempre muito interessante, né? Exatamente. E é legal quando você trata um assunto como esse, como você próprio tratou, de forma apartidária, porque você consegue entender de forma mais tranquila, é claro, alguns fenômenos. De que quem está diretamente envolvido ali não consegue entender, não consegue compreender. E essa experiência que nós adquirimos nessa eleição, ela será levada para as tantas outras que cobriremos certamente. Sabino, meu amigo, o que esperar de Tarcísio de Freitas para São Paulo? O cara ganhou 55% dos votos aqui em São Paulo, uma margem considerável em relação ao Fernando Haddad. A transição, ela será feita da melhor forma possível, porque a transição será coordenada pelo Max Penido, que faz parte da equipe de governo do Rodrigo Garcia, que é apoiador do próprio Tarcísio de Freitas, ou seja, as coisas devem acontecer da melhor forma possível. Mas o que esperar do governo do Tarcísio, Sabino? É verdade, Joel, vai acontecer sim da melhor forma possível, mas a gente já dizia ontem que esses 100 primeiros dias de governo serão uma experiência intensa do governador Tarcísio de Freitas. Primeiro porque ele não é um político de origem, ele é um homem técnico, né? Então ele vai precisar se cercar ali de perfis políticos para poder ajudá-lo, principalmente lembrando que há 30 anos o governo estava na mão do PSDB, e é necessário que ele tenha pessoas de sua confiança, que ele monte um quadro de auxiliares próximos a ele, que até podem ser do PSDB, muitos deles. Ele já disse que deve aproveitar algumas pessoas do PSDB. Outro aspecto importante do PSDB é que, de alguma forma, vai dar respaldo também para ele quando somada à bancada que fez o partido dele e os partidos que o apoiaram, vai dar lá uma maioria para o novo governador na Assembleia Legislativa. E ele tem 30 bilhões de reais em caixa que estão sendo deixados pelo governador Rodrigo Garcia para poder fazer investimentos, né? E a gente fez o seguinte levantamento, ele está prevendo aí o plano de governo dele em 3 eixos principais. Primeiro seria saúde, educação e segurança pública, pensando em algumas iniciativas como, por exemplo, ele quer focar muito na questão das creches, vagas nas creches, não só na capital, mas principalmente no interior de São Paulo. Ele quer falar também de defasagem educacional causada pela pandemia. Esse é um dos destaques do programa educacional. Na área de saúde, por exemplo, ele fala muito na implantação cada vez maior da telemedicina. O que é isso? É aquela possibilidade dos médicos fazerem atendimento a pacientes mesmo à distância pela internet. E na área de segurança pública, espera-se, todo mundo espera, o mundo político, um nome linha dura. Esse nome, por exemplo, pode vir de indicação de um grupo do presidente Jair Bolsonaro. O segundo eixo é de meio ambiente. Aí o foco é saneamento básico e o foco é a grande discussão da privatização ou não da Sabesp, que seria responsável pelo próximo passo de recuperação do Rio Pinheiros e até o início da recuperação do Rio Tietê, que são propostas que vêm sendo discutidas e vão ser discutidas na transição. A recuperação do centro de São Paulo também é uma pauta que está lá com o novo governador, com o governador eleito, até porque ele deve mudar o centro administrativo do governo do estado para o centro da cidade, deve tirar do Palácio dos Bandeirantes do Morumbi e levar para o Palácio dos Campos Elíseos e construir à frente do Palácio dos Campos Elíseos um centro administrativo onde hoje existe a Estação Princesa Isabel. E, finalmente, o último eixo, inovação e desenvolvimento econômico, em que o empreendedorismo será o foco, principalmente influenciado por um dos seus principais auxiliares, que é Guilherme Afif Domingos, que foi o responsável pelo plano de governo. Aliás, Guilherme Afif Domingos, um nome muito cotado para o secretariado, o ex-governador Guilherme Afif, né? Assim como do médico Eleusis Paiva para a Secretaria da Saúde, assim como o nome de Marcelo Branco, que é um nome muito ligado a Gilberto Kassab.
e o próprio Marcos Penido. O próprio Marcos Penido, que foi secretário de governo de Rodrigo Garcia e que cuidará da transição, pode ser um nome que apareça aí como um dos principais auxiliares de Tarcísio. E o governador? Não acredito, ele já disse, nós já perguntamos explicitamente isso no Jornal Gente, numa entrevista de Tarcísio de Freitas, e ele foi muito claro em dizer que não, que Rodrigo Garcia contribuirá, mas não seria no secretariado. Talvez houvesse ali a expectativa de uma eventual vitória de Bolsonaro para que Rodrigo colaborasse no âmbito nacional. Isso não aconteceu, agora vamos aguardar se ele vai manter essa decisão de que Rodrigo Garcia não esteja no governo, né? Vamos esperar qual vai ser essa posição. Agora, 4 nomes que serão importantes no apoio político. Além do próprio governador Rodrigo Garcia, é óbvio que o presidente Jair Bolsonaro terá, de alguma forma, participação aqui, inclusive na formação do governo, fala até numa ilha de refúgio daqueles que deixarão o governo federal, e é provável que aconteça de termos nomes hoje no governo federal aqui, no secretariado ou em funções importantes, mas 2 outros nomes terão papel político importantíssimo no governo Tarcísio de Freitas. Valdemar da Costa Neto, né, do PL, presidente do partido do presidente Jair Bolsonaro, e principalmente Gilberto Kassab, não tenho dúvida disso. Entendido, meu amigo Sabino. Muito obrigado, um abraço para você, uma boa semana. Quarta-feira, se nada mudar, a gente se encontra por aqui. Fechado? Fechado. Posso dar uma informaçãozinha bem rápida? O que é isso? Chegar para mim em âmbito nacional, essa tem repercussão nacional. Olha só, Henrique Meirelles, que é o nome cotado para ser ministro da Fazenda do governo Lula, né? Desde algumas semanas isso já é comentado, foi presidente do Banco Central em outro governo do Lula, ele hoje aceitou um cargo de presidente do conselho de uma instituição de crédito da Associação Comercial de São Paulo, que quer se tornar um banco digital. E é estranho, né? Quer dizer, depois de algumas semanas de negociação, ele aceitou hoje esse cargo de conselho, que é, obviamente, incompatível com o Ministério. Então, só uma sinalização. Pode ser até que, se indicado o ministro, ele desista desse cargo, renuncie. Mas ele aceitou hoje esse cargo. Ou seja... Espera aí. Ele aceitou esse cargo hoje, então você está querendo dizer que ele pode não ser o ministro da Economia? Joel, é difícil a gente cravar isso. Muito difícil. Mas eu só estou dizendo que esse cargo é incompatível com o de ministro, inclusive porque ele teria que participar minimamente de uma transição, né? E ele demorou muito tempo para aceitar esse cargo e aceitou hoje. Vamos aguardar, né? Pois é, e houve uma reação positiva de mercado, viu, com o nome do Meirelles. Eu recebi, inclusive... Mas houve uma reação positiva de mercado, principalmente pelo que conversamos hoje, por causa da indicação de Geraldo Alckmin como líder da transição por parte do governo Lula, né? Então, como ele será o líder, então o mercado se acalmou um pouco por isso. Pois é, inclusive hoje a Juliana Rosa estará conosco aqui para explicar um pouco dessas reações de mercado com a vitória do Lula. Estou curioso com essa pauta e também daqui a pouco a Ana Paula Rodrigues vai fazer um resumo para a gente de como é que está o Brasil. Como é que estão os estados em relação a essas possíveis paralisações que estão acontecendo e que podem ocorrer daqui para frente por parte dos caminhoneiros. O Tarcísio. O Sabino, muito obrigado. Chegou lá. Um abração para você, querido. Abraço, Tchau, obrigado. Sabino. Tchau, boa semana.